E aí, companheiro? Agora nós vamos resolver uma lista de exercício para verificarmos aí como é que foi o nosso estudo. É interessante que você tenha sempre em mente, quando você se prepara para concurso público, que a realização de exercício ele é o coroamento de todo o seu estudo. Não adianta nada você assistir aula, ler livro e estudar pra caramba se você não fizer nenhum exercício. Então, isso tem que fazer parte da sua rotina de estudo. Resolver exercício. É dessa forma que você vai saber como que a banca questiona, como que a banca pergunta aqueles temas que você já conhece. Ok? Então, nós vamos iniciar agora uma lista de questões envolvendo aí os direitos e garantias fundamentais no que tange às regras gerais desses direitos. Vamos lá? Primeira questão aí na sua tela agora aparecendo. Sendo os direitos fundamentais válidos tanto para as pessoas físicas quanto para as jurídicas, não há na Constituição Federal de 88 exemplo de garantia desses direitos que se destine exclusivamente às pessoas físicas. O que você acha dessa questão? Essa questão está certa ou errada? Vamos lá? Certo ou errado? Ficou meio na dúvida assim? É lógico que essa questão está errada. E por que essa questão está errada? Ele diz que não existe nenhum direito fundamental que é privativo das pessoas físicas. É óbvio que está errado. Existem sim direitos fundamentais que são de quem são titulares apenas as pessoas físicas. Nós podemos citar, por exemplo, aí os direitos fundamentais da liberdade de locomoção, por exemplo. Liberdade de locomoção é um direito inerente à pessoa física, a qual a pessoa jurídica jamais teria esse direito. Logicamente que dependendo aí do tipo de direito, alguns são compatíveis com a pessoa jurídica. Exemplificando, nós podemos citar aí, por exemplo, o direito à propriedade. É um direito que pode ser concedido tanto à pessoa física quanto à pessoa jurídica. Ok? Então essa é a primeira questão. Questãozinha bacana aí. Vamos para mais uma questão. O livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, desde que atendidas às qualificações profissionais que a lei estabelecer, é norma constitucional de eficácia contida. Portanto, o legislador ordinário atua para tornar exercitável o direito nela previsto. Questão ultra mega power. É aquela questão que todo mundo cai igual um patinho. Certo ou errado essa questão? O que você acha? Certa ou errada? Essa questão aqui ela é muito bacana porque ela constrói uma ideia em que desvia a atenção do candidato para aquilo que realmente ela quer saber. Primeiro, ela traz um dispositivo constitucional que inclusive tem sido esse dispositivo utilizado por mim durante mais de ano aí para exemplificar as normas de eficácia contida. Então esse dispositivo trazido aí da liberdade de escolha profissional é sim uma norma de eficácia contida. Então até aí está perfeito. Aí você pode estar perguntando, Daniel, mas onde está o erro? O erro está exatamente após o termo eficácia contida, quando ele diz que o legislador ordinário ele precisa atuar para tornar o direito exercitável. É aqui que essa questão fica errada. E por que está errada? Ora, norma de eficácia contida não depende de atuação do legislador para tornar esse direito exercitável. Não. Norma de eficácia contida ela é autoaplicável. Ela é autoaplicável a partir do momento em que ela está prevista no texto constitucional. Ela pode ter a sua aplicabilidade reduzida e isso será feito por uma norma infraconstitucional. Então, neste primeiro momento aqui, a discussão estaria exatamente em saber se ela é autoaplicável ou não, ou se ela depende de legislação infraconstitucional ou não. Ela não depende. Logo, não é necessário que o legislador ordinário atue para tornar esse direito exercitável. Isso aí é uma característica da norma de eficácia limitada. É por isso que esse dispositivo está errado. E aí, você acertou ou errou essa questão? Não sabia que ele ia te pegar, né? Mas não tem problema não. Costumo dizer que aquela questão que a gente erra é aquela questão que a gente nunca mais esquece. Provavelmente se um dia ela cair na sua prova, você não vai errar. Então não fica triste não. Vamos para mais uma questão que já aparece na sua tela aí. As normas de eficácia contida permanecem inaplicáveis enquanto não advier normatividade para viabilizar o exercício do direito ou benefício que consagram. Por isso, são normas de aplicação indireta, imediata ou diferida. Completamente errado, completamente errado. Aqui nós temos
uma norma de eficácia contida, cuja as características apresentadas são todas na norma de eficácia limitada. É isso mesmo. Primeiro, norma de eficácia contida, como acabei de falar na questão anterior, não depende da atuação do legislador para tornar o direito exercitável. Norma de eficácia contida, ela é autoaplicável. E se você analisar o dispositivo da questão aí, ele não fala isso. Ele fala, primeiro, que é necessário uma norma para viabilizar o exercício de direitos, isso aí está completamente errado. E depois ele traz várias características das normas de eficácia limitada, quando ele diz que são normas de aplicação indireta, mediata ou diferida. Isso aqui são características, ou como eu costumo dizer nas minhas aulas, palavrinhas mágicas utilizadas pela Branca quando ela quer se referir à norma de eficácia limitada. Gente, norma de eficácia contida, ela tem aplicabilidade direta, imediata, mas não integral. As normas constitucionais de eficácia limitada são desprovidas de normatividade, razão pela qual não surtem efeito, nem podem servir de parâmetro para a declaração de inconstitucionalidade. Aqui nós temos uma questão ultra mega power 2.0. Essa já é bem aprofundada. Essa é uma questão que ela é típica para provas aí, destinadas a bacharéis em direito. Entendeu? Se ela trabalhar com o conceito de controle de constitucionalidade. Mas eu coloquei nela porque com as informações fornecidas para você neste curso aí, é suficiente para você responder essa questão. Porque ele fala aqui que a norma de eficácia limitada, ela está desprovida de normatividade. Ele fala mais, não surte efeito e nem pode servir de parâmetro para a declaração de constitucionalidade. Quando ele fala assim que não surte efeito, ele está dizendo que uma norma de eficácia limitada não tem eficácia. É isso que ele quer dizer. Não surte efeito, não tem eficácia. O que você acha disso aí? Certo ou errado? Apesar de parecer certo, ele está errado. E por que está errado? A norma de eficácia limitada, ela é uma norma cuja eficácia social depende de outras normas para produzir efeito. Tudo bem. Então, na prática, ela não é autoaplicável. Pelo contrário, ela depende de outra norma para produzir efeito. Então, a sua aplicabilidade ela fica reduzida. Mas dizer que ela está desprovida de normatividade, ou ainda dizer que ela não pode ser utilizada como parâmetro para controle de constitucionalidade, está completamente equivocado. Olha só, prestem atenção nesse dispositivo que eu vou lhe dizer. Todas as normas constitucionais possuem eficácia jurídica, apesar de nem todas possuírem eficácia social. Quando eu digo que todas as normas constitucionais possuem eficácia jurídica, eu incluo neste conceito as que possuem eficácia limitada. De forma que as normas de eficácia limitada, elas possuem sim um tipo de normatividade. Elas possuem eficácia jurídica. Na prática, ela pode não te ser útil enquanto não tiver uma outra norma regulando os efeitos. Mas no mundo jurídico, ela produz efeitos. E se ela produz efeitos no mundo jurídico, ela pode sim, ela tem força para declaração do controle de inconstitucionalidade. Então, nós temos aqui uma questão muito bacana, logo repetindo aí, essa questão possui gabarito errado. Gabarito errado. Vamos para mais uma questão? As normas de eficácia plena não exigem a elaboração de novas normas legislativas que lhes completem o alcance e o sentido, ou lhes fixem o conteúdo. Por isso, sua aplicabilidade é direta, ainda que não integral. Veja que questão maravilhosa, né? Questão que trabalhou com as palavrinhas mágicas também, muito comum nas provas de concurso. Só que aqui, ele cometeu um equívoco, né? Por isso que essa questão está errada. Ele falou que a norma de eficácia plena, ele falou tudo certinho, né? Ela é autoaplicável, tal. Aí você deve lembrar, então, das palavrinhas mágicas. Norma de eficácia plena autoaplicável, ela tem aplicação direta, imediata e integral. E exatamente neste ponto da integralidade de sua aplicação é que a questão tornou-se errada, porque ela disse que, apesar de não precisar de outras normas para produzir efeito, ela não tem aplicação integral. Diz que a aplicação dela é não integral. Isso está errado.
Isso seria uma característica da norma de eficácia contida, não da norma de eficácia plena. Tá? Então, essa questão está erradíssima, tendo em vista que a norma de eficácia plena, ela tem aplicabilidade integral. Não esqueça disso. Beleza? Vamos para mais uma questão? O Brasil se submeterá à jurisdição de Tribunal Penal Internacional, a cuja criação manifestará adesão. Você acha que essa questão está certa ou errada? Né? Essa questão aqui, ela tem se repetido em provas de concurso. E geralmente eles não têm muito o que inventar. Eles colocam simplesmente o parágrafo 4º, Ctrl+C, Ctrl+V e taca na tua prova. Quem leu o texto da Constituição não erra uma questão dessa jamais. Né? Essa questão está correta. Para dizer assim que eu nunca vi uma questão diferente, sabe o que eu encontrei uma vez? Encontrei assim numa prova. O Brasil se submeterá à jurisdição do Tribunal Constitucional Internacional. Foi o que eu encontrei numa prova. É aquilo que eu acharia assim, o mais complicado assim, para quem não leu o texto da Constituição. Pode marcar correto. Nesse caso estaria errado, né? Porque não é Tribunal Constitucional Internacional, e sim Tribunal Penal Internacional. Né? Tribunal Penal Internacional, como vocês já devem ter estudado, é um tribunal que possui jurisdição além do território nacional, está localizado em Haia, na Holanda, e possui competência para julgamento daqueles crimes que são mais gravosos contra a humanidade, como crimes de guerra, crime de agressão estrangeira, crime de genocídio. Então, o Brasil, desde a emenda constitucional número 45, quando tornou esta adesão prevista expressamente no texto constitucional, tem se submetido aí à jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Tranquilo? Questãozinha legal também. Vamos para mais uma? Já aparece na sua tela. A disposição constitucional que prevê o direito dos empregados à participação nos lucros ou resultados da empresa constitui norma de eficácia limitada. Aqui já é um tipo de questão que ou você sabe que essa norma é de eficácia limitada ou não sabe. E para isso é necessário que você tenha uma leitura de um material complementar, né? Na sua apostila que você recebe, que você tem em sua casa aí. Se você for estudar essa parte da eficácia, certamente você vai encontrar esse dispositivo elencado dentro do rol de dispositivos com eficácia limitada. Por isso que essa questão está corretíssima. E por que eu sei, Daniel, como é que eu faço para identificar uma norma de eficácia limitada? Geralmente, quando ela vem na Constituição, geralmente, não é a regra. Quer dizer, ela vem como regra, mas é possível que não venha dessa forma. Geralmente ela vem escrita assim, nos termos da lei, ou então conforme a lei preverá, a lei disciplinará. Todas as vezes que ela condiciona a lei a concessão de determinado direito, nós estamos diante de uma norma de eficácia limitada. Só tem que ter cuidado para não confundir com as de eficácia contida, porque elas também falam de acordo com a lei. Mas, para diferenciar limitada de contida, é simples. Eu costumo fazer uma pergunta para aquele dispositivo que eu estou lendo. Fala assim, vem cá, existe algum direito que eu possa usufruir agora? Se aquele dispositivo disser, sim, toma aqui, você pode usufruir isso aqui agora, eu estou diante de uma norma de eficácia contida, porque eu já posso usufruir imediatamente de algum direito, apesar daquele dispositivo poder ser regulamentado por outra norma. Mas, se eu ler o dispositivo constitucional e não ver nenhum elemento para ser utilizado naquele momento, norma de eficácia limitada. Este aqui, por exemplo, é um dispositivo de norma de eficácia limitada, tendo em vista que não existe nenhuma regulamentação prevista no texto constitucional de participação nos lucros da empresa. Não tem nada que diz isso lá. Por isso, eu não tenho como sair de nenhum direito no bolso. Eu dependo de uma lei para usufruir desse direito. Norma de eficácia limitada. Por essa questão, esse dispositivo está corretíssimo. Beleza? Vamos para mais um? Aparece na sua tela aí agora. A norma constitucional que estabelece a liberdade quanto ao exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, constitui norma de eficácia plena. O que você acha desse dispositivo? Com certeza, se você fez um estudo legal sobre eficácia, você não vai errar ele. Esse dispositivo ele tem sido cobrado em prova. Tá? E você deve sempre lembrar que liberdade de escolha profissional, ela é uma norma de eficácia contida. Norma de eficácia contida. Mas por que, Daniel, que é de eficácia contida? Porque, apesar dela produzir efeitos imediatos, ela ser auto-aplicável, estes efeitos podem vir a ser restringidos por outras normas. Né? Por exemplo, eu costumo citar o exemplo aqui da escolha da profissão de médico. É livre a escolha da profissão de médico.
Só que para ser médico eu tenho que atender alguns requisitos previstos em lei. Logo, a eficácia é contida. A aplicabilidade dela ela não é integral. Beleza? Vamos para mais um então? Só reforçando, o gabarito dessa questão é errado. Próxima questão na sua tela. As normas constitucionais que consagram os direitos fundamentais consubstanciam elementos limitativos das constituições, porquanto restringem a ação dos poderes estatais. Certo ou errado essa questão? Essa questão eu acho ela linda, ela é antiga, mas ela é sempre uma questão atual. Ela é linda por quê? Porque ela traz o verdadeiro sentido da existência dos direitos e garantias fundamentais. E qual que é este sentido? Limitar a atuação do poder estatal. Por isso essa questão está correta. É para isso que existem direitos fundamentais. Direitos fundamentais, além de funcionar como uma barreira de proteção do indivíduo em relação ao Estado, eles limitam a atuação do poder do Estado. É simples, é só você imaginar um direito fundamental como a liberdade de crença religiosa. Ora, se eu tenho liberdade de crença religiosa, o Estado não pode obrigar eu a ter uma religião que o Estado queira, porque eu tenho liberdade de crença. Isto é um limite na atuação do poder estatal. Tranquilo? Por essa questão, essa assertiva aqui está completamente corretinha, tá? Questão perfeita. O que você está achando do exercício? Está acertando muito, errando muito? Olha só, olhe para mim. Você tem que prestar atenção na questão. Você tem que imaginar que é o seu dia de prova. Você tem que estar atento a cada detalhe, a cada palavra. Não adianta você estar resolvendo de qualquer jeito, sua mãe gritando, sua namorada te beijando, você não vai se concentrar. É necessário que você esteja num cantinho separado, com aquele objetivo claro, decisivo de ser aprovado em concurso público. Tranquilo? Vamos então para mais uma questão que já aparece na sua tela aí. Os direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição, em especial no artigo 5º, aplicam-se tão somente aos brasileiros e aos estrangeiros naturalizados. Essa questão está certa ou errada? O que você acha, meu amigo? Você que está nos assistindo aí, no Amapá, você está assistindo a gente, talvez aí na beira da praia, na Bahia, né? Maravilha, hein? Queria eu estar assistindo uma aula dessa na beira da praia. Não sei se eu conseguiria assistir, mas vamos lá. Você respondeu certo ou errado essa questão aí? Meu amigo, essa questão está errada, né? Completamente errada. Olha só. Quem são os destinatários dos direitos e garantias fundamentais? O artigo 5º da Constituição traz essa previsão expressa dizendo que são destinatários os brasileiros e os estrangeiros residentes no país. Veja bem, só com a leitura do texto constitucional, você já poderia chegar à conclusão de que essa assertiva está errada, tendo em vista que ele exige que o estrangeiro, para ser titular de direito fundamental, seja naturalizado. Ora, a Constituição nada dispôs sobre isso. E eu acrescento um detalhe que advém da interpretação realizada pelo Supremo Tribunal Federal acerca desse tema. E qual que é a interpretação? Os direitos e garantias fundamentais, eles serão destinados a todos os brasileiros e estrangeiros que estejam no território nacional, independentes de serem naturalizados ou não, independentes de morarem aqui ou não. Segundo o entendimento do Supremo, basta você estar no território nacional para você ser titular de direitos fundamentais. Tranquilo? Então essa questão muito inteligente, questão bacana, um pouco antiga também, mas com um tema bastante atual aí para a sua prova. Vamos para mais uma? Garantias dos direitos fundamentais são instituições jurídicas criadas em favor do indivíduo para que ele possa usufruir dos direitos fundamentais propriamente ditos. Essa é uma questão correta. É uma questão correta por quê? Porque as garantias, elas têm exatamente essa função. Elas garantem, daí o seu nome, os direitos previstos na Constituição. Elas permitem que as pessoas utilizem os direitos previstos no texto constitucional. Então, garantia constitucional tem como atribuição principal esta proteção, esta efetividade dos direitos previstos na Constituição Federal. Por isso, essa assertiva está corretinha. Beleza? Vamos para mais uma? Os direitos fundamentais
de primeira, segunda e terceira gerações, como são conhecidos, sucederam-se historicamente, de maneira que os direitos fundamentais de primeira geração, hoje, não são mais aplicados. É por conta desta interpretação que a doutrina mais moderna passou a adotar, ao invés de geração, dimensão. Porque as pessoas passavam a adotar, interpretarem as gerações de forma equivocada. Como essa questão fez? Essa questão está erradíssima, né? Por que ela está errada? Porque não há uma sucessão de direitos fundamentais de uma geração para outra. Não é isso. A ideia aqui é de complementação. Então, da primeira dimensão para a segunda dimensão, existe uma complementação. E da segunda para a terceira, mais complementação. De forma que, atualmente, você pode usufruir de todos os direitos, desde a primeira até a quinta dimensão dos direitos fundamentais. Ok? Você deve perceber, que o que é interessante, que eles trabalharam aqui com primeira, segunda e terceira dimensão apenas. Né? Essa questão é um pouco mais antiga, mas a doutrina, de forma mais segura, mais pacífica, prefere trabalhar só com essas três mesmo. Porque a quarta e a quinta dimensão, elas possuem algumas discussões aí, e para se evitar um recurso, alguma coisa desse tipo, eles preferem trabalhar com essas questões. Beleza? Primeira, segunda, terceira dimensão. Questão bem legal para a sua prova aí. Vamos para mais uma? As normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação direta, mas não imediata, pois dependem de regulamentação. Certo ou errado essa questão? Essa questão aqui é uma questão também antiga, mas é uma questão que quis trabalhar aqui com o texto constitucional. Você deve se recordar, para respondê-la, do parágrafo 1º do artigo 5º, que diz assim: as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Só com essa interpretação você já mata a questão, resolvendo que ela está errada. Exatamente. Este foi o gabarito dessa questão. Elas têm eficácia direta e também imediata, conforme disposição expressa do texto constitucional. Tranquilo? Questãozinha bacana. Vamos para mais uma? Todos os direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal foram inseridos no rol das cláusulas pétreas. Certo ou errado essa questão aqui? Isso aqui é uma questão que ela é bacana, porque ela envolve aqui até uma discussão doutrinária bem forte. A princípio, são cláusulas pétreas apenas os direitos e garantias individuais. É isso que está previsto na Constituição Federal, que são cláusulas pétreas os direitos e garantias individuais. Se você interpretar essa questão à luz apenas do texto constitucional, você já mata ela e já está resolvido, porque essa questão está errada. Mas se você quiser trabalhar também com um posicionamento mais moderno, da jurisprudência, da doutrina mais moderna, você também não erra ela. Porque a doutrina mais moderna, ela tem desejado ampliar este rol, tá? Mas o STF tem um posicionamento que já garante esta proteção para os chamados direitos sociais. E do mesmo jeito, não amplia para todos os direitos fundamentais, apesar de ser um desejo da doutrina. Então, é aquilo que eu costumo dizer. A forma mais segura de você responder essa questão sobre cláusula pétrea é você trabalhar com o texto expresso da Constituição Federal. Ok? E pelo texto expresso, só são direitos e garantias, só são cláusulas pétreas os direitos e garantias individuais, porque é assim que está previsto expressamente no texto constitucional. Você só vai responder de outra forma se na sua prova ele tentar te envolver com alguma questão doutrinária. Tudo bem? Então, tranquilo. Questão, só repetindo, questão cujo gabarito é errado. Vamos para mais uma questão? Embora se saliente nas garantias fundamentais o caráter instrumental de proteção a direitos, tais garantias também são direitos, pois se revelam na faculdade dos cidadãos de exigir dos poderes públicos a proteção de outros direitos ou no reconhecimento dos meios processuais adequados a essa finalidade. Aqui é aquela discussão bacana que a doutrina traz entre direito e garantia. Direito e garantia são a mesma coisa ou são coisas diferentes? São coisas diferentes. Direito tem uma natureza, garantia tem outra. Direito é o direito em si. Garantia é instrumento de proteção do direito. Logo, a garantia é o meio pelo qual se garante os direitos. Isso é óbvio. Por isso a questão está correta. Essa questão está correta porque ele trabalha tanto com a diferença entre os institutos, mas também trabalha com a equiparação de uma garantia a um direito.
É lógico que uma garantia é um direito, tendo em vista que a Constituição, ao disponibilizar as garantias, está lhe concedendo um direito. Por esse motivo, garantia, apesar de ser diferente de direito, ela é considerada um direito fundamental. Perfeito? Tranquilo? Então vamos para mais uma questão que já aparece também na sua tela aí. Os direitos e garantias fundamentais encontram-se destacados exclusivamente no artigo 5º do texto constitucional. O que você acha? Está destacado exclusivamente no artigo 5º ou não? Essa discussão, para você resolver essa questão, você tem que lembrar das características dos direitos fundamentais. Mais precisamente uma característica, a característica da não taxatividade. Ao falar disso aqui, você já deve responder essa questão, não é verdade? Pelo amor de Deus, essa questão está errada. Porque se os direitos fundamentais têm uma característica de não taxatividade, eu não posso chegar à conclusão de dizer que o rol de direitos individuais que estão previstos no artigo 5º é exclusivo, só tem aquilo lá. Não, eu não tenho como chegar a essa conclusão. Se o rol é taxativo, então o rol que está no artigo 5º é meramente exemplificativo. Ok? Se o rol não é taxativo, o rol então é exemplificativo. Eu tenho exemplos de direitos no artigo 5º. Tranquila essa questão, né? Então, beleza. Vamos para a próxima? Os direitos e garantias fundamentais estão previstos de forma taxativa na Constituição Federal. Eu coloquei uma questão atrás da outra com a mesma resposta, mas para fazer um comentário aqui precioso para o seu estudo. Perceba que o conhecimento necessário para responder essas duas questões é o mesmo. Só que elas foram feitas de forma diferente. E aí, às vezes, o aluno responde uma, mas não consegue responder a outra. Daí a necessidade de você fazer muitas e muitas questões, porque as bancas elas fazem isso. Elas resolvem, elas colocam a questão, depois na outra prova ela coloca a mesma questão de forma diferente, e assim vai. Sempre tentando uma estratégia nova para pegar o candidato pelo pé. Então, essa questão também está errada pelos mesmos motivos. Não se trata de rol taxativo, mas meramente exemplificativo. Tranquilo? Vamos para mais uma questão? Os tratados internacionais sobre direitos humanos, firmados pela República Federativa do Brasil, serão equivalentes às emendas constitucionais, se forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por maioria absoluta dos votos dos respectivos membros. Tem muito candidato que quando pega isso aqui, marca já de cara correto. Mas está errado, não é? E o que está errado aí? Ora, os direitos advindos de tratados internacionais, mais precisamente os tratados internacionais quando ingressam com direitos humanos no direito brasileiro, para ele ser recepcionado com força de emenda à Constituição, ele precisa passar por um quórum qualificadíssimo. Ele precisa ser votado nas 2 casas do Congresso Nacional, Câmara e Senado. Ele tem que ser aprovado em 2 turnos em cada casa, pelo voto de 3/5 dos membros, e não maioria absoluta, como a questão trouxe. Então aqui está o erro dessa questão. Costuma-se mexer nesses requisitos para que o tratado internacional tenha força de emenda. Então você tem que ter muito cuidado com isso aí. Beleza? Questão então errada, completamente errada. Vamos para mais uma? O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é considerado direito fundamental de 3ª geração. Essa aqui é aquela questão assim que eu falo assim, ultra mega power. É aquela questão bacana que eventualmente tem caído nas provas das gerações de direitos fundamentais. O que você acha? Certo ou errado essa questão? Essa questão está correta. É só você lembrar o seguinte: direitos de 3ª dimensão são direitos ligados à fraternidade. Imagine no que tange ao meio ambiente. Ora, adianta eu no Brasil preservar o meio ambiente e na China não preservar? É lógico que não. Portanto, o direito de preservação do meio ambiente é um direito de toda a coletividade mundial. E aqueles países que já conquistaram a excelência em preservação devem compartilhar esse ideal com os países que não têm essa meta de preservação do meio ambiente. É nesse sentimento de fraternidade, exemplificando, que foi assinado o chamado Protocolo de Quioto, onde vários países se comprometeram a reduzirem a poluição na camada de ozônio, tal, na atmosfera. Então, essa questão aqui é uma questão bem bacana, trata-se de um direito de 3ª dimensão, sim. Questão correta para a sua prova. Beleza?
Vamos para mais uma aí? A norma constitucional que estabelece que as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se no primeiro caso o trânsito em julgado, tem aplicação imediata. Certo ou errado? Veja como as bancas gostam desse negócio de eficácia, hein? E aqui é necessário que você conheça o dispositivo e tenha lido alguma vez na vida que ele é de eficácia, aqui no caso, que ele tem aplicação imediata. Estamos diante de um dispositivo que tem aplicação imediata. O raciocínio melhor para a sua prova é o quê? É você compreendê-lo por força do próprio parágrafo 1º do artigo 5º. O parágrafo 1º diz que todos os direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Então aqui você já mataria essa questão com muita tranquilidade. Beleza? Tranquilo? Vamos para mais uma? Os direitos e garantias individuais protegidos por cláusulas pétreas são somente aqueles elencados no catálogo dos direitos individuais. Veja que aqui é uma questão diferente daquela outra sobre cláusula pétrea, porque ele está dizendo que para ser cláusula pétrea tem que estar no catálogo, na lista dos direitos individuais, aquela prevista no artigo 5º, certo ou errado? Nesse sentido, gente, o STF ele já até se manifestou. Essa questão está errada. Ela está errada, e segundo o Supremo, por um motivo muito simples. Não precisa estar escrito na Constituição, no artigo 5º, para que o direito individual seja protegido por cláusula pétrea. Qualquer direito individual, ainda que não esteja previsto no artigo 5º, ou mesmo não esteja previsto na Constituição, poderá ser considerado uma cláusula pétrea. Questão muito bacana para a sua prova. Tranquilo? Por esse motivo, essa questão está errada. Mais uma questão. Em seu artigo 5º, a Constituição Federal determina que ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Essa disposição é uma norma de eficácia contida, pois, para se garantir a sua aplicação, é necessária a edição de normas infraconstitucionais. Essa questão tem uma pegadinha maravilhosa. Primeiro que ele traz um dispositivo constitucional, depois lá na frente ele fala que depende de norma infraconstitucional para produzir efeito, mas dá a classificação da eficácia completamente equivocada, fala que é de eficácia contida. É por isso que esse dispositivo está errado, dispositivo completamente errado. E por que esse dispositivo está errado? Ora, trata-se de uma norma de eficácia limitada. Norma de eficácia limitada por um motivo muito simples. Quando a Constituição prevê a tortura ali como uma norma possível de ser titularizada como crime, e fala que a lei vai definir como crime, é porque a Constituição não quis regular a prática de tortura. É muito simples. Apesar de ele falar que a tortura vai ser crime, ela diz o que é tortura? Lógico que não. Então é necessário você ser remetido a uma outra lei para saber o que é a conduta considerada como tortura. Norma de eficácia limitada. Beleza? Desta forma, a gente finaliza esta lista de exercícios sobre as regras gerais de direitos fundamentais. Espero que você tenha aproveitado bastante e continue fazendo bastante exercício para que você atinja o seu sucesso e a sua vitória em concurso público. Beleza? Nos encontramos em breve. Até a próxima. Um abraço para todos vocês.